Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos entregando uma mensagem que vai receber o título de Uma Escolha com Sabedoria. E isto faz a diferença. Para tanto, queremos convidá-los e convidá-las a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Palavra do Senhor. Eu leio. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Até aqui, te convido a estarmos levantando uma oração pela bênção da palavra que é lida, dizendo: em nome do Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, suplicamos, Senhor, que a nossa oração venha encontrar lugar na Tua eternidade e que esta mensagem, pelo Teu Espírito Santo, ela seja um alimento para a nossa alma e que os nossos corações, nossas mentes sejam abertas e preparadas para ser o bom depósito da riqueza da Tua palavra e que ela venha edificar as nossas vidas e recurso para todas as necessidades em todos os momentos. E nós venhamos a glorificar, exaltar, louvar o glorioso nome do Senhor, orando assim no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. A verdade liberta, e isto nos basta. Glória a Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, o texto lido, ele faz parte de um contexto maior chamado o Sermão do Monte, onde naquela oportunidade o Senhor Jesus ele vai entregar um conjunto riquíssimo de doutrinas sobre as questões, falando da vontade de Deus, da postura daquele que deseja fugir das coisas do mundo e cumprir os mandamentos contidos na palavra de Deus, fala do preparo
para que este homem um dia vá morar na eternidade com o Senhor Jesus, traz ensinamentos diante das intempéries da vida, fala do agir e do não agir diante das múltiplas situações que o homem tem que enfrentar no seu dia a dia. Enfim, ressalta que deve ser priorizado o reino de Deus e a sua justiça, e o comer, beber e vestir. Fala das coisas materiais necessárias que alimentam o homem natural, porém temporário, que são obtidos pela misericórdia de Deus, quando são abertas portas para o exercício de uma atividade profissional, com saúde, força para tal, o nosso lar sendo guardado das enfermidades que corroem o orçamento doméstico e nos dá a oportunidade de usufruir do produto deste labor, até mesmo de uma aposentadoria após longos anos de trabalho. Mas, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do nosso Deus, né? Nós queremos entrar no caminho do texto lido e extrair algumas expressões aonde nos levará ao entendimento muito mais profundo da palavra, portanto, da vontade de Deus para nossas vidas. Então, eu inicio retirando do texto a expressão todo aquele que aponta para a individualidade de chamado ao projeto de salvação, levando-nos ao entendimento de que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que se reconhece pecador, que está sem comunhão com o seu Criador, proporcionado pelo pecado, portanto, numa condição de perdido, e se assim continuar, receberá a condenação eterna. Então, este homem, ele se arrepende, crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e exterioriza através do batismo, e assim é inserido no corpo da igreja. E a partir daí entra na santificação. Mas o que é isto, pastor Carlos? É ouvir, obedecer e cumprir a direção do Espírito Santo. Lembrando que santificação significa se separar das práticas mundanas, as quais ferem a palavra de Deus, e assim diuturnamente aguardar o grande encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus, com a sua noiva, que é a igreja, da qual você, meu irmão e minha irmã, que passou pelo processo um pouco antes apontado, passa a ser um membro, formando esta igreja que se prepara para as bodas do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, convido-os a examinar o contido em Romanos 10:13, que nos dá
uma bênção maravilhosa no nosso crer, que assim diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Eu creio. Você crê? Certamente que sim, porque o Senhor, Ele nos acolhe quando nós suplicamos o seu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, vamos mais uma expressão retirada do texto lido que diz: que escuta estas minhas palavras. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, após glorificado e assunto aos céus, ele vai entregar ao apóstolo João, o qual se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos, sobre a acusação de, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, quando o Senhor Jesus entrega uma mensagem para as 7 igrejas ali da Ásia, fazendo então uma severa advertência que chega aos nossos dias, aonde ele diz, em cada uma das 7 igrejas: ouça o que o Espírito diz às igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Ouça, ouvir, porque o Espírito Santo, como Deus que é, ele conhece todas as coisas, e é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e também conhece todas as coisas que lhe agrada, e agrada ao Pai e agrada ao Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo o que nos leva às nossas ações no dia a dia é agradar ao Senhor. Temor é preocupação em não ferir o Senhor, em não ferir a sua gloriosa palavra. Nós o ferimos quando pecamos, porque entristecemos o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma expressão que nós vamos retirar do texto, que diz: aquele que ouve as minhas palavras, e agora vem a expressão, e as pratica. Nós vamos trazer o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que assim diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Forte, né, amados? Aqui nós somos convidados a praticar a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós nos voltamos para o Sermão do Monte e todo o Evangelho e o Novo Testamento, combinando com o profético do Velho Testamento, e passamos a praticar a palavra. E os falsos discursos já não conseguem nos desviar da sã doutrina de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, né? Então vem mais 2 expressões. Primeiro, e as pratica, vou
assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E aquele que não pratica ao homem imprudente. O homem prudente, portanto, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele é obediente, compreende ser dependente do Deus Criador, sente alegria em ser servos do Deus vivo e conhecer a verdade, e isto nos basta. Eis que o prudente se encontra no caminho, na verdade e na vida, ou seja, em Jesus. E o imprudente, contrariamente ao homem prudente, o imprudente é aquele que ouve a palavra e não a pratica, não dá crédito. E isto leva-nos a Isaías, que expressa quem deu crédito à nossa pregação. Não é isso mesmo? Então, ele prefere uma vida distanciada da palavra de Deus, logo caminhando para a condenação eterna. E meu irmão, minha irmã, é destes que a igreja tem uma atenção especial, redobrada, no sentido de mostrá-los a glória, a beleza do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esse homem prudente, ele vai construir a sua casa na rocha. Ora, o Senhor Jesus é a rocha. Quando edificamos a nossa casa, que fala do nosso coração, em Jesus, nós passamos a tê-lo como fundamento inabalável. Então, vem os materiais, com ouro, poder de Deus, com prata, que fala da redenção, da salvação, e com pedras preciosas, dos dons maravilhosos do Espírito Santo. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. Mas contrariamente, amados, o homem prudente, ele constrói a casa dele na areia, cujo fundamento é um fragmento de rocha, apontando para uma religiosidade estéril, onde o homem, ele é o condutor. Misericórdia, né? Misericórdia. Ora, ele vai ser levado por todo vento de doutrina. Hoje está bem, amanhã está mal. Ele ouve até a palavra de Deus, mas ele não pratica. Então, amados, vai haver uma consequência que ocorre com ambos, o prudente ou o imprudente, porque ambos estão no mundo, como nós estamos no mundo. Então virão chuvas, rios e ventos, que falam das intempéries da vida. São as lutas, as enfermidades, as provas, as injustiças, representadas pelas chuvas que caem de cima. São vozes de pseudas autoridades que buscam oprimir, escravizar o homem com as suas vãs doutrinas, seus falsos ensinamentos. Os rios que se formam por fatos que arrastam o homem às piores opções de vida. E os ventos, já falamos, advindo de doutrinas divorciadas
da palavra de Deus e que, obviamente, não transcende. Quando vem essas lutas, a casa, ou seja, o coração, toda a certeza do homem cai por terra, logo vai ficar ansioso, estressado e depressivo. Mas a admiração pela doutrina do Senhor Jesus foi marcante, tendo em vista que não eram ensinos de criação humana, mas de Deus. Assim era e é, com autoridade, enquanto que os escribas o fazia com mentalidade e limitação humana, sempre necessitando a cada período de ser adaptado ao apresentar falhas, e isto era inevitável. Daí nós vamos nos encontrar com 613 mandamentos e regras, e que não era capaz de trazer salvação ao homem, eis que impossíveis de serem cumpridas. Daí o Senhor Jesus veio para cumprir todas em nosso lugar. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos despertar em nossa vida o sentimento de buscar ouvir a palavra de Deus, que tem prioritariamente nos mostrando um Deus buscando se relacionar com a sua criatura e se revelando ao homem para que este, ao ouvir a voz do Espírito Santo, que conforme expresso pelo Senhor Jesus em João 14, 26, e eu leio: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ainda, em João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, no original, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito da verdade, logo é Deus e faz habitação no coração do cristão, que só recebe esta condição após ser regenerado, isto é, com o novo nascimento. Então, ele, Espírito Santo, é quem nos capacita para realizar a obra de Deus fundamentada na rocha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Você que está me ouvindo, não importa o momento, se não for possível expressar alto, mas no seu coração diz: glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então, ao texto de João 14, 17, que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode receber, você pode ver, você o conhece, porque ele te conhece e habita em cada um de nós. Aleluia. No mundo, amados e amadas, está o pai da mentira, que é o inimigo de nossas almas. Então,
o mundo não vê nem conhece o Espírito Santo. Como consequência, nós temos um mundo que jaz no maligno, que produz obras de injustiça, de desamor, de incompreensão, onde a mente humana perversa, decaída, não consegue se edificar, mas, contrariamente, há uma desconstrução dos valores morais, éticos, religiosos, enfim, de desapego aos valores bíblicos. Mas nós sabemos a quem nós temos servido, ao Deus maravilhoso que nos protege nestes tempos tão difíceis. Assim, meu irmão, minha irmã, o Sermão do Monte, ao lado de outros ensinamentos do Senhor Jesus, traz inúmeras doutrinas que o homem facilmente se esquece. Então nós temos a bênção, com a presença do Espírito Santo, que nos faz recordar dos tesouros contidos nas Sagradas Escrituras. Eis que a Bíblia é a palavra viva de Deus, e assim nós aprendemos em Isaías 55:11, que eu leio. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, glória a Deus. A palavra, o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, ele veio para nós e nós o aceitamos como nosso único e verdadeiro Salvador. E você que está ouvindo esta mensagem, diga em seu coração: Senhor, envia a tua palavra de bênção para a minha vida. E você creia que ela prosperará, e toda luta, dificuldade, tristeza e opressão será como pó que você pisará, ostentando o galardão da vitória, proporcionado pelo grande amor de Deus. Amém? Creia, eu creio, louvado, exaltado e glorificado é o nome do nosso Deus. E eu convido ainda, se você ainda não fez, a construir a tua casa, isto é, o seu coração, a sua vida, num fundamento inabalável, que é o Senhor Jesus, o qual nos pede simplesmente o seguinte, conforme Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Então, vem a pergunta: Pastor Carlos, como se dá esta construção? O salmista, ele relata em Salmos 37:5, que eu leio: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu repito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará. Vamos à prática da palavra. O homem precisa ouvir a palavra de Deus. Então ele vai constatar que nasceu sob pecado e sem comunhão com o seu Criador. Então ele vai receber a fé salvadora, confessa ser um pecador e aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, é regenerado e passa a ser separado para ouvir a voz do Espírito Santo na condição de sua vida, e é dependente do Deus vivo, aleluia, e por derradeiro é uma nova criatura. Sua casa, seu coração é edificado na rocha eterna. E convido a todos e a todas a examinarmos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1-4, que diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia, aleluia, gloriosa a passagem, né? Então, a escolha onde construir é do homem.
pois se fizer uma má escolha, que é representada pela construção de sua vida em valores fúteis, instáveis, inseguros, certamente será grande a sua ruína. Mas, contrariamente, eu te convido a uma boa escolha, que fala da palavra que o Senhor Jesus deixou para Marta, quando ele visitou a sua casa, dizendo: Marta, Marta, estás cansadas e afadigadas, mas uma coisa só é necessária, e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Eis que ela construiu aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Era uma oportunidade única, assim como para nós. E eu te convido a fazer a boa escolha, isto é, com sabedoria, construindo a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus.